Eu acabei de procurar na internet esse formulário aqui de potência elétrica. Eu achei interessante colocar isso para vocês, porque sintetiza tudo, né? Então, nós temos que a potência, quando está relacionada à tensão e à corrente, essa potência elétrica é o produto dessa tensão por essa corrente. Quando a potência está em função da resistência e da corrente, essa potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E quando essa potência está em função da tensão e da resistência, essa potência é a razão entre a tensão ao quadrado e a resistência. Então, os termos envolvidos, QOT, potência, e intensidade de corrente elétrica, R maiúsculo, a resistência elétrica, e U, a tensão. Eu achei interessante colocar isso, para ficar mais fácil de vocês montarem resumos. Então, o que nós vamos ver agora são as atividades de potência e energia elétrica, volume 11, capítulo 21, páginas 20 e 21. Primeiro exercício. Determinado modelo de forno de micro-ondas possui uma etiqueta com as seguintes especificações: 127 volts, 1620 watts. Quando em funcionamento, qual é o valor da corrente elétrica que o atravessa? Bom, o que nós temos? Nós temos a tensão, que está relacionada ao volt, o nosso U é 127, e nós temos a potência, que é esse valor relacionado à unidade watt. Como é que eu vou calcular essa corrente elétrica? Nós sabemos que potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Então, se eu isolar a corrente aqui, essa relação, a gente determina que a corrente é a razão entre a potência e a tensão. Ou seja, 1620 dividido por 127, nesse forno micro-ondas, atravessa uma corrente elétrica de 12,76 amperes. Geralmente, as tomadas, né, os plugs de tomada de forno micro-ondas, de forno elétrico, de secador de cabelo com potências elevadas, esse plug de tomada é mais grosso. Para tomada de 20 amperes. Por quê? Porque ele necessita de uma quantidade maior de carga para o seu correto funcionamento, tá? E, no caso, está ligado a uma tomada de 127 volts. Então, isso faz com que essa quantidade de carga seja maior para o seu específico funcionamento. Se eu tivesse o mesmo forno micro-ondas de 1620 watts ligado, especificado para uma rede de 220 volts, a quantidade de carga que ia atravessá-lo no mesmo intervalo de tempo seria menor. Basta trocar esse denominador aqui por 220, eu vou ter uma corrente menor nesse forno micro-ondas, tá? Ele entrega a mesma energia numa diferença de potencial maior, ou seja, ele derruba a corrente, então ele torna-se mais econômico, tá? Bom, 2. Alguns fabricantes de chuveiros elétricos mantêm no mercado duas versões de um mesmo modelo de ducha, com as mesmas potências, porém uma delas destinada à tensão de 127 volts e a outra à tensão de 220 volts. Vamos relacionar essa ideia associada à resistência, tá? Considerando duas duchas cujas potências máximas sejam de 5.500 watts, porém uma para 127 volts e a outra para 220 volts, calcule suas respectivas resistências elétricas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ligar essas duchas na instalação elétrica da residência, uma especificada para a rede de 127, outra especificada para a rede de 220. Porém, para os dois casos, a potência é a mesma, 5.500 watts. Como é que eu vou calcular essa resistência?
relacionando a potência e a tensão. Olha lá, para a rede 127 volts, essa potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, essa resistência que eu quero calcular vai ser a tensão ao quadrado dividido pela potência do chuveiro. Qual que é a tensão? É a tensão de 127 volts. Qual que é a potência do chuveiro? 5.500 watts. Então, para essas especificações, a resistência do meu chuveiro é de 2,9325 ohms. É uma resistência baixa. Então, ele tem uma alta corrente, passa mais carga. Para 220, olha o que vai acontecer. Ó. Essa resistência vai ser 220 ao quadrado dividido por 5.500. Então, isso determina uma resistência de 8,8 ohms. Então, ele tem uma maior resistência. Então, o legal é aqui. Aqui é o seguinte. Por que eu vou usar chuveiro elétrico numa rede de 220 volts? Porque ele faz uma melhor transformação da energia elétrica em energia térmica. Ele é mais eficiente nessa condição. Então, eu consigo ter uma melhor transformação da energia elétrica que percorre esse meu chuveiro, transformada em energia térmica. Olha lá, a resistência interna dele ela é maior, então eu vou ter uma menor corrente atravessando esse meu chuveiro por uma mesma potência. Então, o chuveiro torna-se mais econômico nesse sentido, de eu ter uma menor corrente atravessando a seção transversal desse meu fio condutor. Beleza? Bom, com os valores encontrados no exercício anterior, preenche o quadro a seguir. Então, ambos os chuveiros apresentam potência máxima de 5.500 watts. Isso aqui é para condição extrema, tá? Para melhor eficiência dele. A diferença de potencial aplicada nos terminais de chuveiro, a resistência calculada no exercício anterior. Então, no chuveiro 1, quando essa diferença de potencial é de 220 volts, nós calculamos a resistência R1 de 8,8 ohms. No chuveiro 2, para a diferença de potencial de 127 volts, a resistência calculada foi de 2,9325 ohms. Aí, para preencher a tabela, calcule a razão apresentada. A razão entre a tensão no chuveiro 1 e a tensão no chuveiro 2, ou seja, 220 dividido por 127, o resultado dessa razão 1,7323, e a razão entre a tensão, a resistência do chuveiro 1 e a resistência do chuveiro 2. 3,008, quando eu divido esse 8 por 2,9325. Bom, usando os resultados apresentados no quadro, eleve ao quadrado o valor obtido ao dividir o 1 por o 2. Agora, compare esses resultados com a relação R1 sobre R2. Então, se eu elevar ao quadrado esse 1,7323, olha lá, ó, a relação o 1 sobre o 2 ao quadrado, é o quadrado de 1,7323, que dá 3,0008. Ou seja, isso daí fornece o mesmo valor do resultado que nós obtivemos na relação entre R1 e R2, na divisão de R1 e R2. Então, eu posso determinar que a razão entre a diferença de potencial U1 e U2 ao quadrado é igual à razão entre a resistência R1 sobre R2. É o que nós vamos fazer na questão 3. Nós vamos provar de forma algébrica o resultado obtido no exercício 2. E, para tal, ele quer que utilize essa equação que a potência é 1 quadrado sobre R. Como é que nós vamos provar isso? Os dois chuveiros têm a mesma potência, de 5.500 watts. Ou seja, a potência do chuveiro 1, que é o 1 ao quadrado dividido por R1,
é igual a potência do chuveiro 2, que é U2 ao quadrado dividido por R2. Olha lá, ó, potência do chuveiro 1 igual a potência do chuveiro 2. Quem que é a potência do chuveiro 1? É a tensão nele ao quadrado dividido pela sua resistência. No chuveiro 2 é a tensão U2 ao quadrado dividido pela sua resistência R2. Então, se eu multiplicar os meios dos extremos, eu tenho U2 ao quadrado, U1 ao quadrado sobre U2 ao quadrado, igual a R1 sobre R2. Expoente 2 é comum nos dois termos da fração. Então, ele pode ser representado pelo expoente que eleva a razão entre o 1 e o 2. Então, está provado algebricamente que o quadrado da razão entre a tensão no chuveiro 1 e a tensão no chuveiro 2 é igual à razão entre a resistência do chuveiro 1 e a resistência do chuveiro 2. Nós vamos usar essa relação daqui a pouco. Beleza? Questão 4, questão do Enem. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação de temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material com... Só um minuto, gente. Então, o que ele quer aqui? Ele quer que a gente faça uma adaptação nesse chuveiro, trocando apenas a resistência para manter a mesma potência. Essa troca de resistência, ela vai estar relacionada a essa mudança de tensão, tá? Nós provamos agora há pouco que quando eu tenho a razão entre as tensões ao quadrado, esse quadrado das tensões, da razão das tensões, é sempre igual à razão entre as resistências. Eu vou provar de novo aqui o que vai acontecer, tá? Então, vamos ver no que nós vamos ter que mexer. Será que nós vamos ter que mexer no comprimento do fio? Será que nós vamos ter que mexer na área da seção do fio? Na resistividade, nós não vamos mexer, porque essa nova resistência, ela é feita de mesmo material da resistência anterior. Então, ó, vamos estabelecer as relações. Primeira coisa que eu tenho que entender, ele vai manter a mesma potência. Então, a potência de funcionamento em 220 vai ser igual à potência de funcionamento em 110. Outra coisa, pessoal, esse 110 aí é alusivo, tá? Na realidade, a rede elétrica, ela vai funcionar em 127 volts. Esse 110, ele ficou marcado dessa maneira para indicar essa tensão na tomada. Eu não estou entregando 110 volts. Eu estou entregando 127, que pode ter uma variação para cima ou para baixo. Tá? O que é distribuído é 127 volts. Então, é como isso ficou e não se mudou isso ao longo do tempo, o pessoal acostumou com essa ideia de 110. Tá? Isso daí era muito usado em lâmpadas incandescentes, lâmpadas de 110 volts. Na verdade, as lâmpadas não eram de 110 volts. As lâmpadas eram, na realidade, para funcionar em 127. Eles fabricavam as lâmpadas em 110. Elas tinham uma durabilidade menor. Tá? Então, ó, potência 220 igual a potência 110. Como é que eu relaciono a potência com a resistência? É a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Por que eu estou relacionando a tensão e a resistência? Porque são os dados que eu tenho. Tá? Eu tenho dados de tensão e quero mexer na resistência. No chuveiro 110, essa potência
para a tensão de 110 volts, é a tensão 110 ao quadrado dividido pela sua resistência. Então, se eu aplicar a mesma relação que eu apliquei no exercício 3, eu vou ter a tensão do 220 pela tensão do 110 ao quadrado, igual a razão entre a resistência do 220 e a resistência do 110. Então, ó, se eu dividir 220 por 110 aqui, eu vou ter 2, né? Elevado ao quadrado é esse 4 que eu tenho aqui multiplicando a resistência do chuveiro ligado na tomada de 127 volts. Ou seja, 110 volts. A resistência no chuveiro ligado no 220, ela tem que ser 4 vezes maior que a resistência no chuveiro ligado na rede de 110. Porém, o que eu estou envolvendo? Eu estou envolvendo comprimento e área nas opções que eu tenho como resposta. Então, eu tenho que aplicar a segunda lei de Ohm relacionada a essas resistências. Então, ó, a resistência de 220 volts é a resistividade elétrica dessa resistência multiplicada pelo comprimento desse fio de 220 dividido pela área dele. E a mesma coisa eu estabeleço para o 110. É a resistitividade vezes o comprimento em 110 dividido pela área, ou seja, pela bitola do fio, tá? Isso aqui vai estar relacionando se o fio tem que ser mais grosso ou mais fino. Beleza? Bom, a resistitividade é a mesma, então eu posso cancelar essa resistitividade. Aí eu tenho duas hipóteses para relacionar nesse chuveiro. Eu tenho uma primeira hipótese que eu considero a mesma área de seção transversal do fio. Ou seja, eu não mudo o fio que está na parede. Perdão, eu não mudo a espessura do fio da resistência que eu vou trocar nesse chuveiro. Essa é a ideia. Não trocar a espessura do fio, manter a mesma espessura. Então, se eu vou manter a mesma espessura da resistência interna do meu chuveiro, daquela peça, aquela molinha que eu troco lá dentro do chuveiro, eu vou manter a mesma área. Então, neste caso, se a área da seção transversal da resistência no 220 for igual ao do 110, a gente chega à conclusão, né, que cancelando aqui, ó, resistividade e área, a gente chega à conclusão que o comprimento da resistência ligada ao 220 tem que ser 4 vezes maior que o comprimento da resistência ligada no 110. Eu não tenho essa opção. Eu tenho resistência com o dobro do comprimento e com metade do comprimento. Eu não tenho essa relação sendo 4 vezes maior. Então, essa hipótese ela não vai servir para a gente. Qual que é a segunda hipótese? Eu posso manter o comprimento da resistência igual. Eu não mudo o tamanho dessa resistência que vai ser colocada lá dentro do meu chuveiro. Então, mantendo essa resistência com o mesmo comprimento, o que eu vou cancelar aqui? Ó? Eu vou cancelar a resistividade nos dois membros e o comprimento L nos dois membros. Então, eu vou ficar com 1 sobre a área do 220 igual a 4 sobre a área do 110. Se eu inverter o primeiro membro, eu tenho que inverter o segundo membro. Logo, para o mesmo comprimento de fio, o mesmo comprimento de resistência, a área da seção transversal dessa resistência no chuveiro de 220, ela tem que ser 1/4 da área da resistência no chuveiro de 110. Tá? Então, entre as alternativas apresentadas, a letra E, ela vai ser a nossa opção que corresponde à segunda hipótese. Então, uma das maneiras de fazer essa adaptação, né, é trocar a resistência do chuveiro por uma outra de mesmo material e mesmo comprimento, com a área sendo 1/4 da área da seção reta do fio, que era associada ao chuveiro de 110. Então, a resposta é a letra E. Bom, 5. Um resistor ôhmico de 10 ohms
é ligado a uma bateria de 10 volts durante 10 segundos. Caso 100% da energia dissipada pelo resistor pudesse ser convertida em trabalho para o deslocamento de uma massa, esse valor seria em joules de quanto? Bom, então o que acontece? Para eu ter a realização de trabalho aí, eu preciso determinar a eficiência no qual esse trabalho vai ser realizado, ou seja, no qual eu vou ter essa transformação de energia. Essa eficiência está relacionada à potência. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a potência elétrica desse meu resistor. Essa potência, essa eficiência, ela poderá ser, por exemplo, utilizada para a realização do trabalho do deslocamento desse corpo. E, no caso, 100% dessa energia vai ser utilizada, 100% dessa energia que foi transformada em calor, né? Porque ele fala aqui, ó, energia dissipada pelo resistor. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a potência. Olha lá, para o cálculo dessa potência, eu vou relacionar os dados que eu tenho, que é a tensão de 10 volts e a resistência desse resistor de 10 ohms. Como é que eu calculo essa potência? Dividindo a tensão ao quadrado pela resistência. Então, vou ter 10 ao quadrado sobre 10. Ele cria uma potência de 100 watts. A eficiência dele é de 100 watts. Aí, tendo a potência, eu posso calcular o trabalho. Porque a potência, ela vai medir a eficiência do corpo, ou seja, ela vai medir a rapidez no qual esse corpo realiza trabalho. Transforma um tipo de energia em outro. Então, esse trabalho, ele é obtido multiplicando-se a potência pelo intervalo de tempo. A potência do meu chuveiro, do meu resistor calculado no item A é de 10 watts. O intervalo de tempo que isso aconteceu foi de 10 segundos. Então, eu tenho uma realização de trabalho para deslocar essa massa de 100 joules. A resposta é a letra C. Exercício 6. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado à rede de 120 volts. Aí, ó, já colocou 120 volts. Então, eu tenho que usar esse valor específico, tá? Na realidade, o fornecimento é 127 volts. O que acontece? Hoje em dia, é tudo padronizado, mas ainda existem equipamentos que trabalham uma potência uma diferente potencial mais baixa, que é essa transformação que eu vou ter no equipamento da energia elétrica para um determinado tipo de energia. Essa diferença de potencial vai provocar o deslocamento dessas minhas cargas dentro do equipamento. Aí, se eu tenho um equipamento, por exemplo, esse aquecedor de 120 volts, ligado numa rede que fornece a tensão de 127 watts, ele pode queimar ou ele não vai ter o funcionamento dele adequado. É a mesma coisa de, por exemplo, eu pegar um equipamento de 220 e ligar numa rede de 127. Ele pode até funcionar, mas ele não vai ter eficiência necessária para esse funcionamento. Ele não foi especificado para aquilo. Se eu pegar uma lâmpada que é utilizada para funcionar numa tomada, num bocal de 220, se eu ligar essa lâmpada num bocal de 127 volts, ela acende, mas ela não vai ter a intensidade de brilho que ela teria se ligada na tomada de 220. Tá? Ela vai funcionar com uma baixa eficiência. No caso aqui, o que acontece se eu pegar esse aparelho de 120 volts e ligar numa tomada de 127 volts? Ele queima. Tá? Eu não vou ter a entrega de carga elétrica ideal para esse equipamento. Eu vou estar excedendo o que ele pode receber. Ele pode queimar. Mas, para fim de cálculo, nós vamos usar esses 127 volts
No caso, a resistência elétrica de operação, ela, apresentada por esse aquecedor, é de 14,4 ohms. Bom, se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, qual será o custo mensal cobrado pela companhia de energia se a tarifa for de 25 centavos o quilowatt-hora? Ele pede para considerar um mês de 30 dias. Bom, então o custo de 25 centavos o quilowatt-hora está relacionado com o tempo de funcionamento desse equipamento. O tempo de funcionamento desse equipamento é de 3 horas por dia durante 30 dias. Então, para eu calcular a energia consumida por esse equipamento, eu tenho que calcular a potência dele e calcular o tempo dentro desse um mês. Vou calcular a potência em watt e esse tempo em segundos. Aí eu transformo esse produto de tempo em watt. Aliás, tempo em segundo não, perdão. Como é quilowatt-hora? Tempo em hora. Então tá fácil aqui. São 3 horas multiplicado por 30 dias, tá? Com isso eu faço uma regra de 3 simples. Eu tiro o custo mensal desse meu aquecedor. Então observem. Inicialmente é necessário encontrar a potência do aquecedor. O lance aqui de determinar essa tensão em 120 volts é para facilitar os nossos cálculos, tá? Olha lá, ó, nessa rede de 120 ao quadrado, dividido pela resistência desse meu aquecedor, que é de 14,4, eu tenho um resultado direto aqui, né, no cálculo dessa potência. 120 ao quadrado, 14.400, dividido por 14,4, eu tenho 1.000 watts de potência que eu já transformo em quilowatt para facilitar o resultado no final. Tá? Então, esses 1.000 watts de potência que o meu aquecedor consome corresponde a 1 quilowatt. Aí, como é que eu calculo essa energia consumida? Eu multiplico a potência do aquecedor pelo tempo de funcionamento do mesmo. No caso, como eu quero a energia em quilowatt-horas, a potência está dada em quilowatt e o tempo tem que ser dado em hora. Mas ele quer isso no mês. Então tem que multiplicar esse tempo ainda por 30. Olha lá, ó, é 1 quilowatt de potência do aquecedor vezes 30 dias, 3 horas por dia. Então esse meu aquecedor, ele consome 90 kWh de energia dentro de um mês. Aí como é que eu vou calcular o valor da energia consumida por esse aquecedor no mês? Eu vou multiplicar essa energia pelo preço do quilowatt-hora, que é de 25 centavos. Então, multiplicar por 0,25 é dividir por 4. Eu tenho R$ 22,50 de tarifa só no funcionamento desse aquecedor, tá? A resposta vai ser a letra A. Sétimo, e com esse exercício eu encerro essa parte de potências. As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora. Ele explica, né? 1 quilowatt-hora representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, leem-se, entre outros, os seguintes valores. Na conta deles tem lá o consumo de 300 kWh e o total pago nessa conta de R$ 75. Cada um dos 4... Ó, vamos deixar bem claro, isso daí não condiz com a realidade, tá? É exercício antigo, então esse exercício condiz com a realidade da época. Hoje em dia daria muito mais que isso, porque o quilowatt-hora ele
ele vai variar de estado para estado, devido à cobrança de ICMS, tá? Lá na conta de luz vem especificado o valor do quilowatt-hora, mas ele discrimina dois valores, geralmente, de quilowatt-hora, porque tem uma certa hora do dia que a demanda por energia é maior, no final da tarde, entre 6 horas da tarde e 10 horas da noite, a demanda de energia é maior. Então, como eu preciso produzir mais energia e essa produção tem um custo, o valor do quilowatt-hora nesses horários, ele é diferente, tá? Então, quem quiser depois ter a curiosidade, pegar a conta de luz lá tem o fator multiplicativo em real, né? Relacionado ao quilowatt-hora que você tá consumindo. Mas eu garanto que aqui em Minas, um consumo, no sul de Minas, o consumo de 300 quilowatt-horas não dá R$ 75 nunca. Já deu esse valor, tá? É bem maior hoje. Bom, cada um dos 4 moradores toma um banho diário de cada vez num chuveiro elétrico de 3 quilowatts. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês, considera o mês corrido de 30 dias, da energia consumida pelo chuveiro é de quanto? Então, nós vamos ter aqui, calcular essa energia total dos 4 banhos, de 5 minutos cada banho, sendo o chuveiro tendo uma potência de 3 quilowatts. Então, aí antes, a gente precisa saber o custo do quilowatt-hora, né? Como é que eu obtenho esse custo do quilowatt-hora? Eu divido o valor da conta, que é de R$ 75, por 300. Então, eu vou ter um custo de 25 centavos no quilowatt-hora. São valores alusivos, né, para facilitar o nosso cálculo. Eu não vou usar o valor na realidade aqui, porque essa tarifa ela vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com a intensidade de chuva, ela muda também. Eu tenho cobrança de bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Então, eu tenho valores diferentes na cobrança da tarifa da conta de luz, dependendo da época do ano, tá? No mesmo ano, ela pode sofrer várias variações. Bom, então o custo aí do quilowatt para a gente é de 25 centavos de real. Agora deve-se determinar a energia consumida no mês em quilowatt para o banho de um morador. Então, a energia consumida pelo banho de um morador é o produto da potência pelo tempo desse banho, da duração desse banho. Aí, pessoal, eu tenho que levar em consideração que eu estou cobrando aqui o quilowatt-hora. Então, essa energia, ela tem que ter potência em quilowatt, são os 3 quilowatts aqui, e o tempo em hora. Vamos entender o que é esse produto todo aqui, ó. 5 é dos 5 minutos de duração de cada banho. 30 corresponde a 30 dias no mês. Então, cada banho tem duração de 5 minutos por dia. Em 30 dias, eu tenho 150 minutos de duração de banho de um desses moradores. Porém, eu preciso transformar esse tempo em hora. Então, eu divido por 60. Tá? Então, num mês, esse chuveiro de potência 3 quilowatts, para um morador, fica ligado 2 horas e meia. Então, qual que é a energia consumida por um morador? É de 7,5 quilowatts-hora. Aí eu multiplico pelos 4 moradores da residência. Então, por mês, esse chuveiro é responsável por um consumo de energia de 30 quilowatts-hora, é 10% da energia consumida por essas 4 pessoas. Tá? Banho de 5 minutos, banho curtinho. O chuveiro, o chuveiro elétrico, ele corresponde geralmente a 25% do consumo de uma residência. Tá? Por quê? Porque vai depender do tempo, né? Como o custo de 1 kWh é de 25 centavos, basta a gente multiplicar
esses 25 centavos pelos 30 kWh de consumo de energia durante um mês, o chuveiro é responsável por R$ 7,50 nessa conta. Volto a afirmar, isso não condiz com a realidade, tá? Eu vou ver se eu tenho uma conta aqui, eu vou pegar para ver o valor para vocês, só um minutinho, peraí. Aqui, achei. A tarifa de energia elétrica, hoje em dia, essa conta é recente, ela é de 95 centavos o quilowatt-hora. Aí você tem ainda outros fatores que estão relacionados aos impostos dentro das tarifas aplicadas. Então, você tem um custeio de iluminação pública que hoje é de R$ 25,52, 4 vezes mais que isso aqui, ó. E ainda tem as tarifas aplicadas sem o imposto, que corresponde, se não tivesse o imposto, desculpa, a minha tarifa de iluminação pública ela seria de 64 centavos o quilowatt-hora. Aí, com a atribuição de impostos, ela vai para 95 centavos. Então, é o que eu falei, está bem fora da realidade, tá? Aí, ó, tem diferença. No mês de agosto, mês de julho, perdão, a tarifa era de 93 centavos. Então, quer dizer, no mês de agosto, houve um aumento na tarifa na conta de luz por causa da bandeira. Tá? Nós estamos num tempo de estiagem, então você tem que colocar em funcionamento as termoelétricas. O custo para a produção de energia é maior. Pessoal, esse exercício, a resposta é a letra B. Não é a letra A, não. Vou arrumar aqui para vocês, tá? Para mandar certinho. É a letra B. Tá arrumado. E, com isso, eu consigo, para sexta-feira, essas atividades. Então, fica para dia 18 agora, atividades de 6 a 15, tá? Dessa sessão Hora de Estudo, do capítulo 21 aí, páginas de 33 à página 35, tá? Então, isso é para sexta, tá bem tranquilo de fazer. Se tiver dúvida no exercício, põe uma interrogação lá no exercício, não consegui fazer, tudo mais, que como eu passo aluno por aluno na hora de arquivar, eu anoto aqui e resolvo na próxima aula, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, no final da minha aula do segundo médio, depois que eu almoçar, eu mando esse slide atualizado para vocês, tá? Eu só vou fazer uma anotação aqui da presença. É rapidinho. Tranquilo. Então é isso, gente. Exercícios de 6 a 15, das páginas 33 a 35, para sexta-feira agora. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas atividades que eu resolvi? Tudo tranquilo, tudo sossegado? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, coloca lá na resolução, que depois na aula de segunda-feira à tarde... Professor, Pois não. repete os exercícios, por favor.
São os exercícios de 6 a 15, página 33 a 35. Obrigada. Falou. Então, gente, um abraço. Bom resto de semana aí. Na segunda-feira a gente se encontra. Tá? Qualquer dúvida, eu vou colocar os vídeos amanhã. Eu já posto. Falou, Guilherme. Falou, Lavi. Amanhã eu já posto esses vídeos no YouTube. No início da tarde, esses vídeos já vão estar postados lá. Tá? Aí qualquer dúvida é só entrar lá e dar uma assistidinha. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo. Boa semana. Até semana que vem, até segunda. Ô, professor, Pois não. eu vi um bagulho muito interessante também nesse negócio de energia, que, por exemplo, o cara tinha um pendrive, ele colocava o pendrive na placa, não na placa-mãe, mas ele colocava no computador assim, e a placa não queimava. Placa Aí, é a carga que ele vai fornecer para a placa.